Olá, estão me ouvindo? Estão me ouvindo, pessoal? Sim, deem um joinha. Ou falem lá no chat. Aê, beleza, beleza. Só vou esperar mais um minutinho aí o pessoal entrar. A gente já inicia, tá? Vamos ter uma conversinha aí. Ok? Espanhol. Tá dando, em média, 25 participantes. Seja melhor, vocês... Não, minha sala tem 34. Era pra estar entrando todo mundo, mas ok. Pra estar entrando todo mundo, mas ok. Aí, pessoal. Primeiramente, boa tarde, buenas tardes, né? Essa semana de uma forma um pouquinho diferente do que a gente está acostumado aí, então acho que é novidade para mim, para vocês, né? Para todos aqui. É uma questão interessante e diferente, mas é a maneira que a gente encontrou aí da gente não poder parar, né? A gente continuar estudando de uma maneira um pouquinho diferente, mas a gente vai tentar passar aí os conteúdos, tá? Pessoal, só vamos combinar aqui algumas coisinhas, tá? Primeiro é o seguinte, justamente, enquanto eu falar e tudo mais, eu peço que vocês se mutem aí. Eu havia mutado a todos, mas vocês conseguem desmutar, né? Vamos dizer assim. Então, eu só peço a colaboração de vocês, que enquanto eu estiver explicando e tal, mutem aí o microfone, porque às vezes o barulho, às vezes vocês não estão falando nada, mas o barulho atrás, né? Às vezes o pai da mãe, o vizinho, enfim, acaba atrapalhando um pouquinho, tá? Depois a gente vai fazer junto aí um exercício, aí sim, aí vocês podem falar, conversar, perguntar, tá? Mas enquanto eu estiver explicando e tudo mais, eu peço que utilizem aqui a parte do chat, que é mais fácil. Tudo bem? Caso tenham qualquer dúvida ou alguma perguntinha, levanta a mãozinha aí e a gente tenta solucionar da melhor forma, tá? Primeiramente, espero que estejam todos bem nas suas casas, né? É o que a gente tem para fazer no momento, né, pessoal? Bom, nós vamos rever aqui hoje alguns conceitos referente ao presente do subjuntivo, aquele tema bem legal. Foi um dos últimos temas que nós vimos em sala de aula, certo? Que eu expliquei para vocês aquela tabelinha dos verbos do presente do subjuntivo, tá? Eu vou mostrar para vocês, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês de algumas tabelinhas do presente do subjuntivo. Vou falar tanto dos verbos regulares quanto dos verbos irregulares, tá? E aí depois nós vamos fazer aí 2 exercícios juntos. Até então eu não vou passar nenhum para vocês realizarem, mas nós vamos fazer juntos aqui. Eu peço que vocês acompanhem, porque para as próximas aulas, possivelmente a gente vai fazer, eu posso deixar alguns exercícios para vocês e tudo mais. Hoje é mais uma revisãozinha mesmo, ok? Qualquer dúvida, por favor, levante a mãozinha aí e a gente vai conversando, tá? Bom, vou compartilhar aqui a tela com vocês, então, referente à tabelinha do presente do subjuntivo, que aí eu vou explicando melhor, tá? Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Opa. Aqui, não é aqui. Aí. Todos conseguem ver a tabelinha aí? Respondam no chat, tá? Por favor. Pessoal, é o seguinte. Deixa eu só colocar aqui. Não. Opa. Essa partezinha aqui me atrapalha. Vamos lá. Aqui. Prontinho. Bom, pessoal, aqui eu coloquei para vocês uma tabelinha. Vou tentar ampliar, porque a internet fica meio devagar aqui quanto a isso, mas deu.
Eu coloquei aqui para vocês uma tabelinha referente ao presente do subjuntivo. Lembrando, assim como em português, pessoal, o presente do subjuntivo ele dá aquela ideia de uma suposição, uma hipótese, certo? E tem aquela partículazinha que, ou oxalá antes, que é quisera eu, pudera eu. Nós vamos ver essas partículas daqui a pouco, tá? E aqui eu coloquei na primeira coluna aqui, tá? Pronome sujeito, está escrito em português, o título aqui. Porém, eu coloquei aqui os pronomes em espanhol para que vocês entendam, tá? Então, tem aqui pronome sujeito, seria yo, tu, ele, usted, que seria ele, ela e o senhor ou senhora, né? Nosotros, vosotros, ellos, ellas e ustedes. E aí eu coloquei um verbo terminado em ar, um verbo terminado em er e um verbo terminado em ir. Então, o verbo terminado em ar eu coloquei o amar. A gente já dividiu aí a questão de tirar a última partezinha aqui, certo? Que seria a terminação. Um verbo terminado em er, tirei a partezinha aqui. E um terminado em ir, que eu também tirei a terminação. Só lembrando, o radical, que é essa parte que resta aqui, ó, por exemplo, no caso do amar, será igualzinho em todas as pessoas, assim como comer, este come, será igualzinho em todas as pessoas, e o partir, esse parte, igualzinho também em todas as pessoas. E aí o que eu devo fazer? Só acrescento as terminações, né? Então, do amar, por exemplo, ficaria que yo ame, que tú ames, que él o ella ame, que nosotros amemos, que vosotros améis, que ellos amen. Comer, que yo coma, que tú comas, que él coma, nosotros comamos, vosotros comáis e ellos coman. Partir, a mesma coisa. Que eu parta, que tu partas, que ele parta. Partamos, partais e partam. Tudo bem até aqui? Aí o que acontece, pessoal? Nós vimos que estes são verbos regulares. Por ser verbos regulares, e esses radicais aqui permanecem os mesmos em todas as pessoas, certo? Agora, pessoal, vou passar para o próximo aqui. Olha lá. Aqui tem uma tabelinha de verbos irregulares, que tem também na apostila de vocês, tá? Estes verbos irregulares, o que acontece, pessoal? Se vocês pararem para prestar atenção, as terminações aqui, elas são as mesmas, tanto para verbos regulares, quanto para os verbos irregulares. As terminações são as mesmas. O que acontece é o seguinte, o que vai mudar aqui é o radical, essa primeira partezinha aqui, tá? Deixa eu só dar uma paradinha para eu olhar lá no chat, ver se vocês estão com alguma dúvida. Não, não, né? Então, eu mutei todo mundo. Ó, eu mutei todo mundo. Porém, alguns acabam desmutando aí, não sei se sem querer, enfim. Mas, ó, mutei todo mundo novamente, certo? Vou voltar lá na nossa tela, tá, pessoal? Voltando nos nossos verbos irregulares. Até então, joguem aqui no chat, tá tudo ok? Todo mundo conseguindo me acompanhar? Manda um okzinho aqui no chat para mim, por favor. Beleza, pessoal. Beleza, perfeito. Eu vou voltar lá na tela então, tá? Muita paciência, que a professora aqui também é devagarzinho quanto a isso. Vamos lá, gente. Voltei aqui na tela para vocês. Aqui eu coloquei então, alguns verbos irregulares, certo? Aí foi aquilo que eu estava explicando para vocês. Olha lá. O radicalzinho aqui, ele acaba sendo modificado. Perceberam que, por exemplo, o verbo querer, eu utilizo quiera. Eu acrescentei a letrinha I aqui, certo? No caso, eu troquei o E pelo IE, ok? Gente, infelizmente, foi aquilo que nós falamos até em sala de aula, né? Não existe uma regra para tudo isso. Existem algumas tabelas de verbos que mostram essas irregularidades, tá? Então, por exemplo, eu troco o E pelo IE, no caso do verbo querer. Eu troco o E pelo IE, no caso do verbo sentir. Já no pedir, eu vou mudar o E pelo I. Então, assim, cada verbo tem a sua particularidade. Eu digo que assim como nós, cada um tem as suas particularidades, com alguns verbos irregulares também é isso que acontece. Eles são enjoados, certo? E como que a gente vai saber tudo isso? Simplesmente estudando.
Então, vocês vão ter tempo agora em casa para fazer tudo isso que eu sei que estão fazendo, né? Estudando espanhol todos os dias aí, né? Sei, eu quero acreditar que sim, hein, galera? Mas vamos lá. Então, por exemplo, o verbo querer. Eu simplesmente troco o E pelo IE, aqui do radical, tá? Só que eu troco em todas as pessoas, exceto em nosotros e vosotros. Ok? Então ficaria, ó, que yo quiera, que tu quieras, que él quiera. Nosotros e vosotros não sofre alteração. Olha lá, que nosotros querramos, que vosotros querrais, que ellos quieran. Então esses verbos irregulares, em nosotros e vosotros, eles não costumam sofrer as alterações. Certo? Voltando, vamos lá para o verbo sentir agora. A irregularidade é a mesma, olha lá. Que yo sienta, que tu sientas, que él sienta. Que nosotros sintamos, sintais e sientam. Perceberam que nosotros e vosotros, eu não sofreu, no caso, não sofreu alteração. Eu não modifiquei o verbo. Certo? Agora, o pedir. Que yo pida, que tu pidas, que él pida. Nosotros pidamos, pidais e pidan, certo? Aqui no pedir, olha lá, em todas as pessoas a irregularidade aconteceu. Então, vocês perceberam que cada verbo tem a sua irregularidade? Por isso que eu comentei com vocês até em aula, né, que nós faríamos a nossa prova. E aí eu falei que eu deixaria vocês montarem uma tabela com estes verbos irregulares, que eu ia vistar essa tabela para a gente poder consultar. Porque eu sei da ampla irregularidade, no caso assim, as irregularidades que acontecem aí. Então eu sei que é muita coisa mesmo. Só consultando mesmo, tá, galera? Não tem como a gente tentar, a princípio, fazer tudo sozinho. A gente tem que consultar essas tabelinhas, sim. Tá bom? Aí eu dei um outro exemplo aqui, por exemplo, o verbo poder, né? Que é de eu pueda, que tu puedas, ele pueda. Aí, ó, aqui, ó, nosotros e vosotros. Podamos, podais. Aqui já mudou, tá vendo? E que eles puedan. O verbo jugar, que é o verbo jogar, brincar, né? Aí ficaria que deu juegue, juegues, juegue. Juguemos, jugueis e jueguen. Cauane, só um minutinho, tá? Já deixo você falar. Tudo bem? Eu vou voltar lá para que vocês tirem suas dúvidas aí. Até aqui os verbos irregulares, tá? Aqui são algumas tabelas. Nós temos outros verbos aí, tá, pessoal? Vamos lá. Eu vou ver aqui no chat quais são as perguntinhas de vocês, tá? Para a gente dar continuidade, tá bom? Neste verbo, porque o ser muda e vira hagamos e hagais, certo? Decir. Isso mesmo, Larissa. Por isso que o verbo hacer, ele acaba sendo modificado, porque ele é considerado um verbo irregular. Por isso que fica nosotros hagamos, vosotros hagais. É isso aí. Porque ele é considerado um verbo irregular, então o que acontece? O radical dele acaba sendo modificado. Tudo bem? Respondida a sua pergunta, Larissa? Dá um joinha aí, um ok, por favor. Cauane apertou sem querer? Beleza. Tudo bem, gente? Eu vou continuar lá, então. Prof, todos os verbos não tem mudança no radical em nosotros e vosotros? Todos não. Nós já vimos lá, por exemplo, no verbo pedir, pedir no caso, que ele não sofre alteração em nosotros e vosotros. No caso, ele sofre alteração em todas as pessoas, tá? Inclusive, nosotros e vosotros. Infelizmente, pessoal, não há uma regra, tá? Existe sim a particularidade de cada um destes verbos. Perfeito? Respondido? É o que estou falando, nosotros e vosotros. Beleza, respondida a perguntinha. Certo? Ok? Vamos lá, então. Vou voltar com a outra tela. Tá bom, gente? Estou adorando essa interação de vocês. Estou gostando de ver, hein, pessoal? Bem legal. Vamos lá, que eu vou voltar com a tela aqui de novo. Ó, que a Larissa que tinha perguntado, né? Olha aqui no caso do pedir, ó. Nosotros e vosotros, ele sofre a mesma alteração de todas as outras pessoas, tá vendo? Agora, ó, o poder já modifica. O rugar, olha o rugar aqui, ó. Fica juegues, juegue, e aqui, ó, juguemos e jugueis. Aqui nosotros e vosotros tem sido diferente. Então, é aquela questão mesmo de irregularidade, particularidade de cada um desses verbos,
Tudo bem, pessoal? Vamos continuar aqui. Opa. Olha, aqui tem uma parte que é interessante, que ó, eles mostram quais são os verbos que têm as mesmas irregularidades. Foi o que eu falei. Eu não vou pedir que vocês decorem tudo isso, gente, mas que vocês tenham uma ideia, sim, tá? Por exemplo, aqui, ó, o verbo querer. Ficaria que eu quiera, que tu quieras. Essa mesma irregularidade sofrem estes mesmos verbos aqui. Por exemplo, o verbo calentar, cerrar, empezar, pregar, governar, pensar, regar, enfim. Eu dei uma lista de verbos aqui que sofrem a mesma irregularidade, certo? A mesma coisa, o verbo sentir. A mesma irregularidade do verbo sentir é o que acontece com os verbos divertir, herir, preferir, mentir. Herir é ferir, tá? Pedir. A mesma irregularidade do verbo pedir é o que acontece com essa lista de verbos aqui. E do verbo poder também, tá? Vamos continuar aqui. Aí aqui eu tenho a conjugação de alguns verbos irregulares, que são bem trabalhados aí em bastante exercícios. E até na apostila mesmo, acho que nós trabalhamos já alguns desses verbos aqui, né? Por exemplo, o verbo conhecer. O verbo conhecer, olha o que aconteceu com ele aí, ó. Simplesmente eu acrescentei a letra Z. Ficaria que eu conozca, que tu conozcas, que ele conozca. Ou seja, em português seria que eu conheça, que tu conheças, que ele conheça. Certo? Depois, que eu traduzca, que tu traduzcas, que ele traduzca. Verbo traduzir. Conduzir, que eu conduzca, que tu conduzcas, que ele conduzca. Verbo conduzir. Perceberam que aqui, nestes 3 tipos aí, foi acrescentada uma letra Z, tá? Aí nós temos, olha aqui o exemplo que vocês deram aí, a Larissa comentou. O verbo hacer, que eu haga, que tu hagas, que ele haga. Hagamos, hagais e hagam. Há uma irregularidade geral aqui, ó, em todas as pessoas, certo? A mesma coisa aconteceu com o poner, com o salir, com o traer. Traer é o verbo trazer, tá? Ficaria que eu traiga, que tu traigas, verbo trazer. Ok? Bom, vou dar continuidade aqui. Aqui nós temos mais alguns verbos irregulares. Perceberam que eu comentei com vocês, né, pessoal? Que justamente há muitos verbos irregulares e para cada uma particularidade, uma irregularidade. Por isso que a gente está estudando assim um pouquinho de cada, tá? Aqui, olha lá o verbo buscar. Esse é mais parecido com o português. É o verbo buscar com C, só que quando eu vou passar para o presente do subjuntivo, o que acontece? Eu troquei o C pelo QU. Né? Em português a gente também faz isso. Que eu busque, que tu busques em português. Então, em espanhol, que eu busque, que tu busques, que ele busque, e assim, normalmente. O verbo llegar, que também eu acrescentei um uzinho aí, né? Senão ficaria yo lege, leges. Não, que eu llegue, que tu llegues, eu acrescentei um u. Parece que fica até melhor dessa forma. Por isso que, assim, tem alguns verbos que nós vamos perceber que ele fica melhor se eu acrescentar ou se eu trocar uma letra na hora de conjugar, tá? O verbo cruzar, eles utilizam muito o verbo cruzar para atravessar rua, por exemplo. Cruza a la derecha, a la esquerda. Então, eles utilizam muito essa questão do verbo cruzar, nesse sentido, tá? Correr, que é de buscar. Corra, corras, corra e seguir. Então, nós temos aí mais alguns verbos irregulares para a nossa lista imensa, ok? Continuando, pessoal. O último slide aqui. Aqui, justamente, eu coloquei para vocês, né? Essa questão de mais alguns verbos irregulares. Ó, o verbo dar, o verbo estar, o verbo haver, que são verbos que têm algumas particularidades próprias, tá? E aí, no final, eu coloquei assim, ó, expressões comumente usadas com o presente do subjuntivo. Eu expliquei para vocês que no presente do subjuntivo a gente utiliza sempre uma expressãozinha antes, né? É comum utilizar o quê? Por exemplo, que eu vaya a la escuela, que eu estudie mucho, que eu duerma mucho, enfim. Aqui eles deram uma lista de outras palavras que podem ser utilizadas, dando essa ideia de hipótese, de uma suposição, ok? Antes do presente do subjuntivo. Que são elas, olha lá. Quiçá, vocês ouvem isso muito no Chaves, né?
que quisera, queira eu e tal. Ojalá também é isso. Aí tem es conveniente que, es importante ou es importante que, es incierto, que não é certo, es incierto. Es interesante, es necessário, es probable, es posible e es seguro. Então, essas expressões vocês vão encontrar nessas frases quando se tratar de presente do subjuntivo, ok? Eu vou voltar lá agora um pouquinho para o chat, caso vocês tenham alguma dúvida aí. A Lorena está querendo aparecer, tá, gente? Mas ela está descabeladinha. Vamos lá, pessoal. Agora eu vou colocar aqui para vocês ó, falei, tá vendo? Os exercícios, vai lá, filha, para que a gente faça junto. Alguém tem alguma dúvida? Quer desmutar aí para falar alguma coisa? Falem ali no chat para mim, por favor. Tá descabeladinha ela. Alguém tem alguma dúvida? Tudo ok? Beleza? Linda? Larissa? Ok? Tá. Eu vou colocar então 2 exercícios para que a gente faça junto. Esses exercícios, caso vocês se sintam à vontade para fazer junto comigo, quiser desmutar aí, pode desmutar e a gente vai conversando, tá? Mas se tiver muito barulho aí, né? Muita zoeira aí em volta de vocês, aí a gente muta novamente, tá? Eu vou colocar aqui os exercícios para a gente fazer juntos. Vamos lá, de novo. Deixa eu sair daqui. Calma aí, que a professora aqui é lerdinha. Ai. Aqui. Estou com uma ajudante aqui agora do meu lado, Lorena Alves. Espera aí, filha.